Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Dudu e essa história, né, do Cruzeiro voltando a conversar pelo jogador. Será que faz algum sentido? O que temos, né, de atualização até aqui? Porque vale lembrar, é um jogador que tinha tudo acertado com o Cruzeiro, não veio. E assim, eu pensei que não teria mais nenhuma especulação nesse sentido para o ano que vem. O que temos de informações? Até mesmo a própria torcida organizada do Cruzeiro soltando uma nota, né, não aceitando, por exemplo, caso evolua essas tratativas. Alguns portais afirmando, né, que já tem o encaminhamento para essa contratação, que não é algo tão simples assim. E até mesmo o futuro dele para o ano que vem, sinceramente, não vejo nenhuma possibilidade dele continuar no Palmeiras ou se mudar para um outro time aqui no futebol brasileiro com as mesmas condições, né, que vinha se falando, por exemplo, na casa de 25 milhões de reais de compensação, 1 milhão e 800 mil de salário. Eu acho que isso aqui está totalmente fora da realidade, mas eu quero falar aqui com vocês e também de outros dois nomes, né, que foram especulados e que eu acho que é o melhor caminho, por exemplo, para o Cruzeiro. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, bora chegar aqui em 44 mil inscritos e 500 no YouTube. Se você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, conto com sua ajuda aí para chegarmos nesse objetivo. Lembrando que aqui nós postamos 2 vídeos por dia, o primeiro aí por volta das 9h30 da manhã e o segundo às 5 horas da tarde. Então, para você não perder nada, já se inscreve aqui e ativa as notificações, beleza? Então, vou deixar essa matéria aqui, uma das várias, né, que teve essa informação que o Cruzeiro estaria interessado na contratação dele para o ano que vem. Até informação aqui do Goal, uma pessoa ligada, né, às tratativas confirmou essa possibilidade, porém não havia um acordo, né, entre as partes, de olho em 2025, que é o último ano de contrato do Dudu com o Palmeiras. Então o contrato dele vai até dezembro de 2025, ele que nessa temporada já não vinha jogando, depois daquela não vinda, né, para o Cruzeiro, continuou da mesma forma, nos últimos 3 jogos dele inclusive, jogando 10, 8 minutos apenas. Então foi um dos maiores erros, né? Ele não ter vindo para o Cruzeiro. Ninguém sabe o porquê que ele não veio, se foi uma questão, realmente ele desistiu de última hora. Eu acho que deve ter tido alguma pressão, né, externa da torcida do Palmeiras e tudo mais. Enfim, eu acho que não foi um motivo dele só simplesmente já ter concordado de vir para o Cruzeiro, onde tem uma boa relação com o Alexandre Matos, que contratou ele no Palmeiras em 2015, e recuar de última hora, mesmo já tendo tudo assinado. Acho que a repercussão negativa foi tão forte, né, pela torcida do Palmeiras, que eu acho que a torcida do Palmeiras está sendo muito besta nessa, né, porque viu que o jogador ficou ainda, né, custando aí para o clube mais de 7 meses, 2 milhões de reais por mês, e ainda tinha contrato por mais um ano. Então não é à toa que a Leila Pereira gostaria de desfazer, né, do Dudu a todo custo. Mas a tendência é que ele não venha, tá? Lembrando aqui, ó, que naquela época, lá em junho ainda, o Cruzeiro pagaria 22 milhões e meio de reais pela aquisição do jogador, mais ainda uma compensação do Maurício, então seria um valor quase de 30 milhões, e um salário de 2 milhões e meio, né? Que igual eu falei, acho que seria um erro também do Cruzeiro, um valor tão alto assim. É claro, o Dudu é um bom jogador, tenho certeza que se ele voltar a jogar vai ter bons números, mas assim, eu acho que o caminho dele não vai ser no Cruzeiro, e eu vou trazer um pouco mais de detalhes nesse sentido. Só antes eu quero destacar aqui para vocês, aqui na Esportiva VIP, patrocinadora do canal, os próximos jogos do Cruzeiro. Eu estou gravando no sábado, que tem Cruzeiro Atlético Paranaense, mas já está disponível aqui, ó, o Cruzeiro vencendo fora de casa, lá na Argentina, aumentou bastante nessa cotação, 2,95 a cada real apostado. Então se eu colocar aqui 10 reais, voltaria 29,58 numa vitória do Cruzeiro. Vou colocar aqui 6, só para você ver, ó, você pode começar a apostar mesmo com valor baixo, 6 para voltar 17,70. Já finalizei aqui minha aposta, e também várias outras partidas, né, que eu vou deixar aqui para vocês. Por exemplo, o próximo jogo do Cruzeiro em casa contra a equipe do Flamengo, tá aqui, ó, cotação de 2,09 a cada real apostado. 15 reais, por exemplo, voltaria 31,35. Para você começar, o link vai estar aqui embaixo na descrição, sempre deixo para vocês. Pode começar a partir de R$ 1, você ainda tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então o link da Esportiva tá aqui para vocês, beleza? Sobre essa questão do Dudu, as informações que temos até aqui, né, de que é muito mais provável essa notícia ter vindo, por exemplo, dos responsáveis que cuidam da carreira do jogador, do que do próprio Cruzeiro ter interesse. Por quê? Porque pro jogador em si está numa situação bem ruim, né? Porque no Palmeiras ele vai ficar mais um ano sendo reserva, custando isso tudo pro clube por mês. Tem ainda um ano de contrato, né, até o final do ano que vem, e não vai jogar 5, 6 jogos por ano. Enfim, sendo que ele poderia, né, estar vivendo uma fase bem mais interessante. E além disso, tem outra questão, que é faz mais sentido, né, os representantes do Dudu precisar de ter uma especulação de que o Cruzeiro tem interesse,
até mesmo para parecer mais interessado, até mesmo foi isso, né, que tivemos informações, por exemplo, do Samuel Venâncio e tudo mais. E vale destacar outra questão, que até a própria Máfia Azul, que você vê aqui, ó, tem uma postagem lá no Instagram e tudo mais, falando que não gostaria de ter essa contratação do jogador. E aí, enfim, tá aqui, Cruzeiro recua em negociações com o Dudu e tudo mais. Eu acho que vale sim um teste, né? Você soltar isso aqui para a mídia para ver como que vai ser a repercussão, mas já era de se esperar que seria uma repercussão negativa, né? Igual eu falei, se fosse para ser um contrato, um ano, com salário de R$1 milhão por mês, beleza, mas agora 2, 3, 4 anos, 2 milhões e meio, ainda mais depois de tudo isso que ele fez, eu acho que não faz realmente o menor sentido. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, se você concorda, discorda, pelo menos nessa questão aqui, nesse último post da Máfia Azul, quase todos os torcedores também concordando, né, dessa não vinda do Dudu para 2025, e eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários, beleza? Lembrando que já teve outras especulações recentes, eu até vou fazer aqui um vídeo no canal, o Bolazia, também do Criciúma, teve essa especulação dele no Cruzeiro, eu vou deixar um vídeo somente para o jogador, mas que tem, né, bons números, 28 partidas, 6 gols e 4 assistências, contrato só até o final desse ano com o Criciúma. Vai lembrar que no ano passado também ele tinha ido bem pelo time da Turquia. A questão é que ele teve uma passagem bem ruim no Swansea, né? Que aí ele não conseguiu jogar na segunda divisão da Inglaterra, mas aqui no futebol brasileiro tem deixado uma boa impressão. A única questão que eu ficaria com o pé atrás é que ele tem 35 anos de idade, né? Porém, fisicamente parece estar muito bem. E eu prefiro que o Cruzeiro invista, né, em um jogador que está numa fase boa do que, aí, por exemplo, um salário de 400, 500 mil, que 3 milhões, 2 milhões e meio para um Dudu. Não acho que faz muito sentido, fora ainda a compensação financeira. Teve também o Arthur do Zenit, que basicamente seria uma investida parecida, porque apesar de não ser comprado por 20 milhões de reais, o Cruzeiro teria que pagar uns 65 milhões, a questão salarial faria diferença, né? Chegaria para ganhar o quê? 1 milhão? Sendo que o Dudu em 2 milhões e meio, em um ano já teria uma diferença de quase 16 milhões e meio, 17 milhões de reais. Você coloca isso no contrato de 4 anos, contratando um jogador de 26 anos ao invés de 32, eu acho que faz muito mais sentido, né? O Cruzeiro ir atrás de um jogador que chegue para resolver nas pontas, faltou, né? Inclusive o Cruzeiro ia contratar o Dudu e depois não avançou essa história, não contratou mais ninguém, então até já fiquei decepcionado desde aquela janela do meio do ano, e se você for analisar, faltou, né? O Cruzeiro tem um jogador com essa característica. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, vou deixar também o link da Esportiva VIP aqui embaixo na descrição, e outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe para vocês. Tá tudo aqui aparecendo na tela. Valeu, galera!